Olá pessoal, aqui é o Túlio Faria do DevPleno. E no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série de vídeos sobre Node.js. Eu vou falar um pouquinho para vocês como a gente pode organizar o fluxo para que o nosso código fique um pouquinho mais realmente organizado, tá? Por quê? Presta atenção nesse exemplo que eu tenho aqui. Nesse exemplo eu faço 3 operações de I/O, né? Então eu faço 3 operações assíncronas. E vocês podem perceber aqui que o código ele vai crescendo para frente, né? Por quê? Porque esse código aqui está dentro do callback do primeiro fs read file. Esse cara aqui está dentro do callback do segundo read file. E esse console log está dentro do callback do terceiro. Então imagine se eu tivesse mais funções aqui ou trechos de código assíncrono que estivesse tratando com I/O ou qualquer outra coisa nesse sentido e que fosse assíncrono, né? Então o código ia crescendo cada vez mais para frente, tá? Então esse código ele fica, a manutenção dele fica muito, mas muito complicada. Por quê? Imagine 10 operações dessa, né? Então o código ia ficar uma barrigona aqui. O pessoal brinca aqui na empresa que esse é o tipo de código Hadouken, né? Então às vezes quando a gente não consegue resolver ainda de alguma forma, né? Então a gente está prototipando alguma coisa, às vezes o código fica Hadouken até a gente voltar e fazer bastante refactor sobre como que a gente pode melhorar esse código. Tá? Então, como que a gente pode fazer para que esse código saia dessa forma que está aqui, né? Então crescendo para frente, e a gente possa fazer ele crescer para baixo? Uma das alternativas é utilizar promises, né? Que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, para a gente utilizar aqui uma promises, eu vou utilizar um módulo que ele chama queue, né? Então aqui eu já dei um npm install q, né? Que é queue. E eu já tinha ele instalado, por isso que ele já resolveu para mim aqui. Ele só deu um warning porque eu não tenho um package.json, mas como a gente só está testando, está tudo bem. Então o que a gente vai fazer? Var queue require queue. Eu vou pegar var fs require fs. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada trecho desse de código e vou read arquivo 1. Aqui, pessoal, eu não vou fazer ele bem modularizado, tá? Por quê? Porque a finalidade aqui é a gente mostrar como que eu uso promises para organizar o código, tá? Então, eu poderia deixar isso aqui genérico e passar o nome do arquivo que eu quero, etc. Mas vamos deixar assim só para ilustrar aqui o nosso exemplo sobre promises, tá? Vou pegar essa segunda função, desculpa, function, read, arquivo 2, vou passar esse cara para cima, fecho aqui, então beleza, tenho duas, e vou na terceira aqui. Alright, arquivo 3. Então, olha só. Vou salvar esse cara aqui como promises.js. Então, olha só. A gente percebe, apesar de estar bem verboso aqui, né? Tem bastante texto e tal, a gente consegue perceber que o arquivo já ficou mais fácil de ler, né? Então, a gente só tem um nível de indentação, já ficou bem mais fácil aí de ler. Então, o que eu vou fazer? Se eu chamar esses arquivos aqui, o que vai acontecer? Ele vai executar essa linha, vai pular, executar essa, e depois de um certo tempo ele vai executar o callback aqui. Não é muito bem isso que a gente quer, né? Porque a gente quer um atrás do outro. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui e fazer o seguinte: var deferred igual key.defer. Aqui a gente vai retornar só uma forma de linkar, né? Então, uma forma de eu criar uma promessa para quem chamou esse método. Tá? Então aqui eu estou retornando só uma promessa. Ó, daqui a pouco eu te volto um retorno. Então aqui eu estou voltando só uma promessa. Ó, daqui a pouco eu te retorno alguma coisa. E quando essa alguma coisa estiver pronta, o que eu faço? Deferred.resolve. E eu devolvo aquilo que eu prometi, né? Então aqui nesse caso vai ser o arquivo 1.
Aqui nesse cara eu vou fazer a mesma coisa. Então, kill.defer, return deferred, deferred.promise, e aqui deferred.resolve e arquivo 2. Legal, então já tenho os meus dois métodos com a promises aqui, e aí var deferred igual key.defer, mesma coisa aqui, return deferred.promise, deferred.resolve. E aí eu não passo nada. Ou posso passar um true aqui que deu tudo certo. Bom, o que acontece? Por enquanto a gente não trabalhou aqui ainda com os parâmetros e tal, mas vamos fazer o seguinte. Como que eu chamo o arquivo 1 agora usando promises? Então eu vou fazer um read arquivo 1. Quando ele estiver pronto, ele vai chamar then function e aqui arquivo 1. console.log arquivo 1. Então, ó, agora a gente muda um pouquinho. Quando eu quero encadear, né, então eu quero ler esse arquivo e depois fazer alguma coisa, então o read arquivo 1 ele retorna uma promessa. Então, ó, quando eu tivesse essa operação de I/O que eu prometi fazer disponível, eu te chamo de volta. Então, quando ele estiver de volta, então faça isso. Tá? Então, um then aqui. Então, o que acontece? Vamos executar esse código para a gente ver. Node com promises. Olha lá, saiu o conteúdo do arquivo 1. E aí, o que acontece? Eu poderia fazer o seguinte, né? Eu posso fazer conteúdo igual. Aí o que eu posso fazer? Eu posso vir em conteúdo mais igual arquivo 1. E aqui eu faço de novo return read arquivo 2. Porque daí ele retorna também uma promise. E eu posso vir aqui .then function arquivo 2. Vamos ver se funcionou. console.log arquivo 2. Vamos ver se ele vai... Olha lá, conteúdo do arquivo 2. Então, o que acontece? Na verdade, a promise ela fica mais organizadinha quando a gente faz isso. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o arquivo 1, coloquei no conteúdo, vou ler o arquivo 2, conteúdo mais igual arquivo 2. Aqui eu posso até para a gente conferir, né, eu posso colocar um conteúdo aqui. Vamos fazer um teste. Olha lá, tá os dois concatenados. E aí o que eu posso fazer aqui? Return, write, arquivo 3. Aqui no arquivo 3, eu estou concatenando esses dois caras, né? O que eu posso fazer? Tiro daqui, conteúdo, e passo o conteúdo aqui. E aí eu vou passar o conteúdo aqui. .then function console.log, tudo certo. Então, olha só, percebam que o meu código ele começa a crescer para baixo. Tá? Então, vamos checar que está ok. Tudo certo. Vamos ver aqui. Olha, gerou o arquivo. Vamos fazer de novo, vamos apagar o arquivo. E vamos rodar de novo. Tudo certo. Arquivo 3, legal. Então, olha só. O código ele ficou mais extenso para baixo, né, do que aqui para frente. Mas a manutenção desse código fica muito, mas muito mais simples. Por quê? Eu consigo saber claramente o que cada função está fazendo, tá? E aqui também eu consigo saber exatamente a sequência de passos que eu estou fazendo. Então, ó, eu estou lendo o arquivo 1, depois eu leio o arquivo 2, depois leio o arquivo, escrevo o arquivo 3. Uma das coisas que dá para fazer também, quando, por exemplo, vamos supor que esses passos aqui, né, então vou comentar esse cara aqui rapidinho. Deixa eu só... Aqui. Uma das coisas que a gente poderia fazer também é o seguinte. Read arquivo 1. .then read arquivo 2.
Eu vou chamar junto, mas é só para ilustrar. Eu posso fazer isso também, tá? Então, o que acontece? Só para a gente ilustrar, eu vou colocar um console aqui. Console.log, lendo arquivo 1. Só para a gente saber que passou aqui, né? Lendo arquivo 2. Então, ó, ele vai passar uma vez no arquivo 1, uma vez no arquivo 2, uma vez no arquivo 2. Olha lá que legal. Arquivo 1, arquivo 2, arquivo 2. Vamos supor que eu quisesse fazer de novo aqui, né? Olha lá, eu fiz uma sequência com meus passos. Então, se eu não tiver que passar atributo para frente, eu posso fazer isso aqui. Uma coisa que dá certo também, por exemplo, se eu quisesse fazer que o arquivo 2 ele recebesse um conteúdo que veio do arquivo 1, eu também posso. O único ruim aqui seria que ele fica muito, mas muito dependente uma função da outra. Mas eu poderia fazer o seguinte, ó, passar um conteúdo aqui, esse cara concatena esses dois conteúdos e passa para frente, né? Ou eu posso fazer o seguinte, ó, só assim, né? Então, vamos pensar aqui. Aqui, ó, ele já passa o conteúdo para frente, né? Então, se eu recebesse um conteúdo aqui, que é o conteúdo do de cima, eu posso fazer isso, né? Conteúdo mais arquivo. E aqui, conteúdo, ele já sabe que é o conteúdo da frente. Então, ó, se eu fizer, então, arquivo 1 e write, arquivo 3. E aqui no deno eu vou colocar que ele deu certo. Só ali, .log, deu tudo certo. Vamos ver se funciona. Deu tudo certo. Ctrl O, deu tudo certo. Vamos só fazer um teste, vamos apagar esse arquivo 3. E gerar de novo. Deu tudo certo. Ctrl O. Deu tudo certo. O único ruim aqui, a gente pode... Na verdade, a gente tem que ir fazendo um refactor até... Qual que é o detalhe, né? Uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer a função sem uma precisar da outra, muito da outra, tá? Então, para quê? Para que eu consiga modularizar melhor isso, tá? Então, esse tipo de coisa aqui eu não gosto muito, né? Seria melhor, por exemplo, fazer uma função aqui no meio que também retorne um deferred, por exemplo, ou retorne algo síncrono e que concatene os dois arquivos ou faça algo nesse sentido, tá? Então seria melhor aqui porque daí eu posso colocar em qualquer ordem, né? Eu posso colocar o read arquivo 2 antes do read arquivo 1, por exemplo, tá? Bom, pessoal, essa é a dica de hoje, né? Então a gente organizar o nosso código com promises. Depois a gente vai ver outras formas de organizar o código também, tá? Então, utilizando o async, algumas outras libs aí, alguns outros módulos que são muito interessantes. Qualquer coisa, mande seu e-mail para mim, se inscreve no nosso canal no YouTube, curta a gente lá no Facebook e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!